filiação e inscrição dos segurados. Bem, o que é filiação e o que é inscrição? São institutos diferentes, né? No caso, a filiação, ele é o vínculo criado entre o segurado e o regime geral de previdência social, né? Com a filiação ao quê? O vínculo entre eles. Então, veja, filiação, de acordo com o artigo 20 do Decreto 3.048, seria o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Sim, né? Direitos e obrigações. Por quê? Direitos às prestações previdenciárias e obrigações, entre elas a de contribuir. Já a inscrição, né, ela é o ato de formalização dessa filiação, é o cadastramento desse segurado perante a Previdência Social. E você viu que nós temos segurados obrigatórios e segurado facultativo. A filiação do segurado obrigatório, olha, decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Ou também você vai encontrar esse termo incitamente do exercício da atividade remunerada. Então, o segurado obrigatório, ele está afiliado ao regime geral de previdência social a partir do momento em que ele exerce a atividade remunerada. Mas, né, no caso do segurado facultativo, a filiação dele só ocorre quando? Quando da sua inscrição, ou seja, do seu cadastramento, e a primeira contribuição sem atraso, tá? Agora, no caso, como que se comprova a filiação? A comprovação do tempo de serviço só produzirá efeitos quando for baseada em início de prova contemporânea dos fatos, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Porque, às vezes, o segurado ele vai exercer a atividade remunerada abrangida pelo regime geral, mas não se inscreve. Então, como que ele vai comprovar aquele período em que ele estaria, né, ou esteve exercendo a atividade e, portanto, estaria filiado ao regime geral? Com prova material, com prova documental da época, não sendo admitida exclusivamente a prova testemunhal. Então, a filiação dos segurados obrigatórios se dá com o quê? Com o exercício da atividade remunerada abrangida pelo regime geral. Já no caso do segurado facultativo, olha, com a inscrição e o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Tem que ter os dois requisitos preenchidos. Mas nós estamos falando inscrição, que é o cadastramento do segurado perante o regime previdenciário. Então, olha o que eu coloco. A filiação é o fato, enquanto a inscrição é a consequência, né? Revestindo esse ato formal de conteúdo meramente declaratório. Isso no caso dos segurados obrigatórios, que a inscrição, ela pode ser simultânea à filiação, né? Ou mesmo após a filiação. Por quê? Porque aí ele exerceu, não se cadastrou, não se inscreveu e vai se inscrever no futuro
comprovando aquele fato, né, aquele tempo de serviço anterior. Já no segurado facultativo, olha, já no segurado facultativo, a inscrição é anterior à filiação. Por quê? Porque a filiação, volto a dizer, se dá com o quê? Com a inscrição e o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Agora, eu tenho segurados obrigatórios: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. O decreto traz a forma de inscrição de cada um deles. Veja, no caso do empregado, por meio de formalização do contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do e-social ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio de registro contratual eletrônico no e-social ou outro sistema. Já o trabalhador avulso, veja, se inscreve pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mão de obra, quando for trabalhador portuário, ou registro no sindicato, quando for trabalhador não portuário. E a partir da obrigatoriedade do e-social, né, por meio o quê? Do cadastramento e do registro eletrônico no sistema. Já o empregado doméstico, desde a Lei Complementar 150, a partir de outubro de 2015, a inscrição do empregado doméstico já é feita pelo e-social, tá? Então, há, nesse caso, o contrato de trabalho eletrônico registrado no e-social. E o contribuinte individual, como ele se inscreve? Há 3 maneiras de se inscrever o contribuinte individual. 1, por ato próprio, ele mesmo se inscreve, então, quando ele exerce por conta própria atividade, ou em outras situações que não cabem as 2 outras opções que eu vou dizer. Então, veja, por ato próprio, por meio de cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade. Olha, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada. Ah, mas isso eu nunca vi, a pessoa se inscreve, ele nunca pediu, mas ele pode pedir para comprovar. Se eu me inscrevo como contribuinte individual na função de professor particular de matemática, e se o INSS quiser, ele vai querer provas, né, para comprovar esse exercício dessa atividade. Agora, a inscrição dele também pode ser feita pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica a quem ele preste serviço, no caso de cooperados ou contratados, se ainda não inscritos no regime geral. Se eles ainda não são inscritos e vão prestar serviço a uma PJ, a uma pessoa jurídica, ela tem a obrigação de inscrever o contribuinte individual. A mesma coisa em relação ao filiado cooperado de trabalho e mesmo o cooperado de produção. E, finalmente, a outra forma é a do microempreendedor individual. Quando o contribuinte individual é MEI, a sua inscrição será pelo portal do empreendedor. Nós sabemos que o microempreendedor individual, ele é um contribuinte individual, mas a sua inscrição é feita pelo portal mesmo do empreendedor. Cuidado! Não se admite, isso está claro agora, não se admite a inscrição pós-mortem do contribuinte individual. Olha, não se admite a inscrição pós-mortem do contribuinte individual, uma vez que a sua filiação é condicionada ao pagamento tempestivo da contribuição previdenciária. Veja, a TNU, na súmula 52, ela dispõe:
para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente ao seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresas tomadoras de serviço. Essa é a posição da TNU. Mas a sua posição, qual que é? É vedada a inscrição pós-mortem do contribuinte individual. Então, vimos empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual. Vamos falar da inscrição do segurado especial, né? O segurado especial, ele vai ter que apresentar, né, documento que comprove o exercício da sua atividade, ou atividade pesqueira, artesanal, atividade agropecuária em área menor ou igual a 4 módulos fiscais, ou atividade extrativista vegetal, né? Então, na inscrição dele, ele vai apresentar uma série de dados relativos ao exercício dessa atividade. Então, se ele reside no imóvel, se ele é proprietário, ou se ele é arrendatário, meeiro, parceiro, assentado, o que for, né? Ele tem que apresentar. Se ele é o membro responsável pelo grupo familiar que exerce atividade em regime de economia familiar, ou se ele é membro do grupo. Então, isso tudo ele vai apresentar, informar na sua inscrição, né? Agora, o segurado integrante do grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel, onde ele Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.